Conversas de Café. A proposta deste canal de podcast consiste em provocar reflexões a partir de conversas entre amigos. Colocamos em pauta os temas mais diversos, partilhamos ideias e percepções, expurgamos nossos demônios e, como em quase todas as conversas de café, quase sempre salvamos o mundo. Então, Pascoal, quer dizer então que a gente agora vai voltar à crítica da razão cínica. Esse livro está dando trabalho, não é, Pascoal? É um livro bastante denso e eu passei também tanto na parte em que o Sloterdijk fala, pronto, como já dissemos também no outro episódio, fala num cinismo, digamos, mais antigo da época dos gregos e fala no Diógenes. Acho que você conhece também um pouco sobre isso, não é? Diógenes é um filósofo helenístico que viveu entre 413 e 323 a.C. e embora ele seja muito referenciado na escola cínica, ele não é quem cria a escola cínica, ele é discípulo de Antístenes, né? E o mais interessante é que o que marca Diógenes é a atitude mais impactante, mais agressiva, o seu comportamento mais... isso porque o princípio do cinismo é justamente um princípio de eudaimonia, né? Que é uma lógica de felicidade. E o filósofo cínico ele acabava por abandonar o banho, aquelas práticas sociais que aquele conjunto social do qual ele antes fazia parte respeitava, em troca de uma virtude pura e digna, né? Então, para atingir esse nível alto da virtude, ele tinha que se comportar como os animais. E aqui há uma coisa que a gente deve levar bastante em consideração, porque isso entra muito dentro da ideia de alma, né, que os gregos colocavam, ou a ideia de anima, né? O próprio Aristóteles vai dentro dessa discussão, e em que você separa muito bem o homem dos demais animais, porque considera o homem como capaz de construir uma racionalidade. O cinismo critica essa racionalidade. Então ele vai justamente em cima dessa capacidade do homem de ser racional, já que ele construiu um conjunto de regras que dentro daquele conjunto quem cumpre é racional, mas quem não cumpre não é racional. E o que os filósofos cínicos faziam era simplesmente ser agressivos com relação a essa base de conjunto e em ter uma vida que era totalmente ao lado disso, né? Só que Diógenes não é o fundador, né, da filosofia cínica, né? O fundador é Antístenes, né, que por acaso era um discípulo de Sócrates e praticava o cinismo. Bem interessante, é. Pois bem, e a gente está falando de uma coisa do século V a.C., né? Então, quer dizer, aqui Sloterdijk vai fazer o resgate disso, mas ele vai fazer o resgate, lembrando mais uma vez que ele vai fazer um resgate em paralelo com o contexto que nós estamos. Aqui o cinismo é apenas a crítica que Sloterdijk faz, já que nós construímos uma sociedade que tem seu conjunto de regras e que nós, para vivermos em paz, temos que cumprir esse conjunto de regras, mas que nós, por muitas vezes, tratamos a verdade e a mentira praticamente como se fossem coisas irmãs, juntinhas no mesmo prato e combinamos as duas. Elas não são antagônicas, elas são gêmeas, né? Então, onde nasce a verdade, também nasce a mentira. E isso é muito curioso como que Sloterdijk vai explorar isso na obra dele. Sim, se bem me recordo, numas partes iniciais do livro em que ele apresenta, digamos, exemplos ao longo dos tempos de cinismo, faz referência aos mais diferentes setores da sociedade e faz referência também ao setor da religião, em que dá exemplos por exemplo, de padres que, pronto, entre aquilo que fariam passar na sua mensagem nos sermões e aquilo que era o seu comportamento a nível privado era o oposto, não é? Sim, e inclusive tem que considerar que essa fala de Sloterdijk é uma fala que, no final das contas, ele está a resgatar um comportamento do iluminismo, não é, Pascoal? Porque dentro do iluminismo, o que se trabalhava muito, inclusive isso nas pinturas, isso aparece bastante, ele até coloca algumas figuras relacionadas a isso no livro,
a pessoa pode estar... embora seja uma discussão dentro do iluminismo, a gente pode até fazer uma associação com o barroco muito, muito próxima, porque a obra, o indivíduo ele pode estar ali muito bem vestido, mas está a cobrir uma coisa terrível por trás, ou seja, as verdades elas encobrem por muitas vezes terríveis mentiras. No final das contas, é isso que o iluminismo colocava em pauta. E que Sloterdijk está resgatando aqui. E o que eu fiz um paralelo um bocado tosco, mas eu vou utilizar mesmo assim, com o barroco, é porque a lógica que se colocava dentro de algumas igrejas barrocas era de muita exuberância, né? Então elas estavam ali... Sim. Extremamente, exageradamente decoradas, né? E a própria palavra barroco ela reflete um pouco desse exagero. O que vai acontecer? As igrejas jesuítas elas fazem uma reconstrução desse pensamento. Veja bem, olha o que os jesuítas fazem. Eles colocam as igrejas de uma maneira que por fora ela é bastante simples, porque o que vale é o interior. Sim. Tá vendo? Ou seja, é exatamente uma crítica ao cinismo. Então, ele está fazendo aqui, rasgadamente, mostrando para as pessoas que, por muitas vezes, quando nós nos preocupamos em demasiado em colocar o exterior em exposição, estamos a encobrir o interior. E Sloterdijk está explorando isso nessa hora. Por acaso, até no último podcast que nós fizemos com o professor Jassuípe, o professor Jassuípe fala sobre educação financeira e ele acaba por abordar essa questão das pessoas gastarem muito para parecerem que têm alguma condição financeira ou que podem gastar aquele volume de dinheiro que estão a colocar naquele bem que acabaram de adquirir, e pode ser o carro que foi lançado recentemente, a última tecnologia de smartphone, etc., para poderem se enquadrar dentro de uma realidade social que exige isso. E a sociedade que nós estamos exige isso. É por isso que Sloterdijk traz a reflexão, traz à superfície esse pensamento, essa crítica a uma razão cínica. O próprio termo do livro, o título do livro, é um bocado provocativo, né, Pascoal? Sim, portanto, às vezes a densidade dos termos para leigos como eu trazem dificuldade em depois conseguir interpretar e perceber o que é que o autor quer dizer. Mas pelo que acabas de dizer, é mais o tal exemplo das aparências, no fundo investir-se mais nas aparências e depois aquilo que são as essências as essências no fundo podem ser o contrário, não é? Exato, não. E as realidades são realidades sempre transmutadas, ou seja, os indivíduos estão sempre a trabalhar essas realidades consoante os seus interesses pessoais. Isso a gente pode colocar também de maneira transversal. Então isso acontece nas relações interpessoais, entre os amigos, nas relações empresariais, nas questões políticas, e nessas então nem se fala, né, onde mais essas coisas acontecem. Inclusive é um trecho da obra que Sloterdijk ele diz o seguinte, que argumentar por trás das costas e através da cabeça do adversário fez escola na crítica moderna. Isso porque a construção da crítica ela passou a ser um argumento vazio. Isso é algo muito triste da gente observar, porque quando a crítica ela é posta, né, inclusive até o ouvinte pode fazer uma reflexão bastante profunda com relação a isso, a crítica posta sem uma sugestão, ela é vazia. Ela é apenas a crítica pela crítica. Ela não acrescenta nada e ela não altera em nada aquele status que ela está a criticar. E isso está muito dentro desse cinismo. Ela é pobre em si, ela é vazia e ela só camufla uma consciência, uma razão falha, que é a razão construída por aquele que critica. Aquele que critica geralmente acredita na sua verdade, justamente pela lógica de que existem muitas verdades, não é mesmo, Pascoal? Sim, isso agora passou-me aqui um pensamento, pode até nem ter muito a ver, mas pensei em Derrida, que é um filósofo dos mais recentes, acho que ele focava precisamente que há muita tendência para as pessoas, os pensadores se concentrarem quando falam em opostos, ou portanto em
em termos de conceitos que podem estar opostos, concentram-se sempre no conceito que eles entendem como positivo ou benévolo, e o outro é pouco ou menos explorado. Exato. É por isso que Sloterdijk vai resgatar Nietzsche em Crítica da Razão Cínica. E a gente até poderia aqui ousar e dizer que ela faria um paralelo muito, muito interessante. Por acaso, Sloterdijk não faz essa construção aqui em combinado, mas até poderia fazer um paralelo muito interessante com uma obra de Freud, e tem como título O Mal-Estar da Civilização. Foi uma obra que foi publicada, foi escrita em 29 e publicada em 1930, e que reflete muito exatamente esse contexto em que o indivíduo, parece que a sociedade está tão doente em si, que mais vale aceitar a doença e botar panos quentes sobre ela do que compreendê-la e tentar curá-la. É mais ou menos isso. Ou seja, nós passamos a ignorar os impulsos, passamos a ignorar uma série de coisas que do ponto de vista social tem inúmeros problemas, e o que o professor Josip estava referindo no podcast que ele estava presente, é que há muito impulso para o consumo, né? Nós vimos isso quando falamos sobre Zygmunt Bauman, e no final das contas temos a necessidade de ignorar tudo isso, quase como se fosse uma tensão entre indivíduo e civilização, mas que para essa tensão ficar equilibrada, peço desculpas, para essa tensão ficar equilibrada, mais vale ignorar e vamos viver em paz. Sim, porque acho que Sloterdijk, a uma dada altura, quando fala de outros filósofos, talvez até tanto para evidenciar essa demissão, digamos, de continuar a fazer a crítica, fala que ao fazer-se a crítica e provavelmente ao usar, digamos, fundamentos mais sólidos, isso também espelha aquilo que acho que ele diz que é o sofrimento a priori. Não sei se estou eu também ainda não conheço assim muito bem, mas fiquei com essa ideia, não é? Sim, sim. Pascoal, há aqui um outro paralelo também bastante curioso de se fazer com a Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. A gente também acaba por ver esses elementos, né, entre o amor e as frustrações, acabam por aparecer ali também de uma forma cínica, não é isso? Sim, se bem me recordo lá de um casal, tanto que a narrativa anda à volta de dois homens e duas mulheres, eles tanto são obviamente, as suas vidas são bastante influenciadas pela conjuntura política da República Checa na Checoslováquia, que ainda era Checoslováquia, e isso de alguma maneira, se quisermos juntar então com o tal poder do Estado, não é? Que é falado por Bauman e que também o Sloterdijk fala, no fundo ali o Estado no fundo que era um regime comunista pró-soviético, impunha-se fortemente na vida das pessoas, e essas duas pessoas vão sofrer, digamos, um bocado as consequências disso, não é? Exato. Mas aqui tem material aqui para explorar de muitas formas, né, Pascoal? Inclusive agora, nesse finalzinho, agora falando sobre Milan Kundera, isso caberia até um podcast somente sobre a insustentável leveza do ser. Mas nós vamos ter que voltar mais uma vez à crítica da razão cínica. Isso aqui é obra que tem muito sumo para a gente voltar muitas vezes. É isso mesmo. Um abraço, então. Um abraço, Pascoal. Ficamos por aqui, então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Conversas de Café.